Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Recentemente, o G1 publicou uma notícia afirmando que geólogos de Jerusalém acreditam ter encontrado pregos usados para crucificar Jesus. Espera lá, a matéria não está dizendo que os pregos eram os pregos que estavam crucificando Jesus, mas alguns levantam essa possibilidade. Então, algumas perguntas que precisam ser respondidas. Vamos lá, porque esse é um tema muito importante para nós que cremos na ressurreição. Quando eles foram achados, tá? Eles foram achados por volta do ano, foi no ano 1990, com uma escavação arqueológica que foi feita, tá? E o Aryeh Shimron, o geólogo aposentado de Jerusalém, que liderou um novo estudo a respeito desses fragmentos. Ele acredita que, de fato, aquele prego é um prego muito compatível com as crucificações que foram feitas na época de Jesus. Bom, mas por que algumas pessoas podem levantar a suspeita ou a possibilidade de que aquele prego seria prego da crucificação? Onde eles foram achados? Eles foram achados numa escavação que estava sendo realizada no cemitério do sumo sacerdote da época de Jesus, chamado Caifás. Foi Caifás quem mandou, Jesus para Pilatos, e que por sua vez lavou as mãos e Jesus foi crucificado. Então, alguns afirmam, por que Caifás iria ter um prego, de um, vamos dizer assim, de um crucificado dentro do seu próprio sepulcro, Isso foi encontrado no sítio arqueológico onde tinham as coisas dele e tal. O Aryeh Shimron, ele então fez esse estudo aprofundado e ele realmente acredita que aquele prego foi usado na crucificação de alguém, tá? Porque tem evidências de material genético humano em fragmentos microscópicos analisados, tá? Então, dentro da ferrugem e de sedimentos presos às unhas, também foram identificados e fotografados uma série de fragmentos microscópicos de osso, segundo ele. Então, o Jerusalem Post, o jornal, ele afirma que há evidências científicas poderosas de que os pregos foram realmente usados para crucificar alguém. Bom, até aqui não tem nada demais. Agora, quais são as razões por que eu não creio que aquele prego seja de Jesus? Eu acho que o prego tem valor arqueológico significativo, dá para você saber como eram os pregos da época em que Jesus foi crucificado. Afinal de contas, o Caifás era contemporâneo de Jesus. Bom, a primeira razão por que eu não creio que era o prego que crucificou Jesus é porque havia centenas, talvez milhares de crucificações ali na era romana, naqueles 2 ou 3 anos que Jesus viveu, ali pregando o evangelho no seu ministério. Então, muita gente foi crucificada, mas muita. Então, não é incomum se achar um prego de crucificação naquela época. Mas alguém vai dizer assim, mas para quê? Que o Caifás ia querer ter um prego de crucificação no seu cemitério, Quem queria colocar lá se ele não tivesse um significado, um valor histórico, Eu quero dizer para você que para que encontrasse o prego que crucificou Jesus, teriam que encontrar o corpo dele. Você concorda comigo? E o corpo dele não foi achado. Essa é a verdade. E o próprio Caifás, temendo, porque Jesus chegou a avisar que ele ia ressuscitar, E eles entenderam isso. Temendo que algo acontecesse, que ele ressuscitasse, ou até mesmo que os discípulos roubassem, eles foram até Pilatos e falaram, você precisa nos dar uma guarda, porque senão eles vão roubar o corpo. E eles fizeram isso, mas o relato do Novo Testamento é claro, que quando veio o terremoto e que Jesus ressuscitou, os guardas ficaram
né, atônitos, caíram desmaiados, e quando acordaram, o corpo não estava mais lá. E aí a Bíblia diz que eles foram pagos para mentir, para dizer que os discípulos tinham roubado e coisa e tal. Mas a verdade é que não tinha um corpo, entendeu? Não foi achado um corpo. A Bíblia é clara sobre isso. Seja porque eles disseram e disseminaram a notícia de que o corpo tinha sido roubado, seja pela verdade que nós cremos que Jesus ressuscitou, não havia um corpo. Então, não havendo corpo, não há o prego. E o prego que está lá em Jerusalém hoje, no museu e tudo, não pode ser o prego que crucificou Jesus, porque Jesus simplesmente nunca foi pego por eles, tá? Então, eu quero dizer para vocês, para terminar essa palavra, que o prego achado tem um valor arqueológico enorme, um valor histórico, porque isso avaliza, mostra como a Bíblia é um livro de acuracidade histórica, né? Falando de crucificação, e foi mesmo encontrado diversos pregos na era romana, tá? Então, ele também tem um valor ilustrativo muito grande, porque a partir de você ver o prego, você sabe o tamanho, a forma, qual a dor que ele poderia infringir na vida de um ser humano quando era crucificado, tá? E a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Porém, o prego que foi achado, o máximo que você pode dizer com acuracidade histórica e arqueológica é que aquele prego é um prego semelhante àqueles que crucificaram Jesus, o nosso Senhor Salvador. Mas, queridos, ele nunca foi achado porque ele ressuscitou. Amém? E ele, mesmo depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias juntamente com seus discípulos. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe importantíssimo. Foi visto por 500 pessoas. Não só pelos 12, mas por 500 pessoas. E esses que viram Jesus saíram pregando e ninguém mais pôde pará-los, porque eles passaram a entender: se nem a morte pôde vencer a Jesus, aqueles que nele creem também não podem ser vencidos por ela. Amém? Que Deus te abençoe. Amo todos vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais gente seja abençoada. Beijão para todo mundo. Fique com Deus.